Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, a partir do verso 28. Quero dar aqui as boas-vindas a todos aqui presentes. Temos aqui o Edson, que é o irmão da Ana Paula, me chegou o nome dele. Seja muito bem-vindo, muito prazer, viu, querido? Também a Ive, que está aqui, a Ruane, que bom te ver, Ruane, novamente. Ive, seja muito bem-vinda, viu? Deus te abençoe. A Luzinete está aqui com a gente. Luzi, eu estava aqui nem... Tudo bom, Luzi? Que Deus te abençoe, minha querida. Por favor, amor, me ajude. Lembro deles, eles vieram. Karine e Lucas, sejam muito bem-vindos. Que Deus continue abençoando este tratamento, tá bom? Todos acharam Lucas, capítulo 19, a partir do verso 28? Convido a todos a colocarem-se em pé para a leitura da palavra de Deus. Diz a palavra de Deus: depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra será exposta e nós nos submetemos à Tua palavra e queremos que o Teu Espírito Santo, Ele venha a falar através desse Teu servo e que tudo aquilo que for falado seja somente aquilo que o Senhor deseja que seja falado para estes meus amados ouvintes que aqui estão nesta noite e aqueles também que estão cultuando e nos acompanhando pela internet. Que Teu Espírito Santo tenha livre acesso às nossas mentes e corações, com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Hoje é domingo de Ramos. Eu sei que muitas pessoas podem, às vezes, dizer assim: mas pastor, o que isso tem a ver? Isso é uma tradição? Sim, é uma tradição. É uma tradição observada desde o século
depois de Cristo. E essa tradição, ela vem sendo observada pela cristandade em boa parte do mundo. E evidentemente que eu estou dizendo tudo isso porque o título deste sermão tem como: mas o que é a Páscoa? Mas o que é de fato a Páscoa? Quero dizer aos irmãos que é a minha festa favorita. Eu não deixo de me emocionar cada vez que começa a semana. Hoje é domingo de Ramos. Eu já me emociono, porque quando eu penso na semana chamada Santa, quando eu penso em tudo aquilo que aconteceu, que está relatado na Bíblia, eu começo a pensar na minha própria vida. Eu começo a pensar que eu estava perdido e eu fui achado. Eu começo a pensar num amor de Deus que não se pode medir. Eu começo a pensar em tão grande amor. Eu começo a pensar nos capítulos anteriores ao capítulo 19, e o verso 28 começa com esta frase: depois de dizer isso, ou seja, Jesus estava em Jericó, ele entrou na casa de Zaqueu, o publicano, um ladrão, um corrupto, uma pessoa realmente de um caráter muito ruim. E este homem, ele estava tão interessado em ver Jesus, e eu tenho para mim que dentro do povo, e Jesus estava caminhando para Jerusalém, estava caminhando para dar a sua vida em favor de toda a humanidade, e Jesus se depara com aquele homem, um perdido, um homem que ninguém gostava dele, um homem que ninguém gostava nem de olhar para a cara dele, um homem desprezível. Imagine você estar nas mãos de um homem que te rouba, de uma pessoa que te rouba, você gostaria? Ninguém gostaria. Mas este homem ouviu falar de Jesus, assim como tantas pessoas haviam ouvido falar de Jesus, dos seus milagres, dos seus ensinos. Quantas coisas estavam acontecendo, haviam acontecido e estavam na memória fresquinha do povo. E o povo, na sua grande maioria, estava certo de que ele era o rei, o Messias que haveria de vir para reinar, para quebrar o jugo de Roma, para dar um governo militar, um governo que pudesse resgatar a nação de Israel. É verdade também que poucos conseguiram enxergar que de fato ele era um rei, mas um rei que veio para transformar o homem de dentro para fora, para poder curar a alma do homem, para poder resgatar a alma do homem da perdição eterna. É verdade que poucos estavam cientes de que realmente precisavam de um Salvador e que sabiam que eram pecadores. Eu tenho para mim, queridos, que Zaqueu foi um deles. Zaqueu sabia que ele era um pecador. E Zaqueu estava tão aflito, tão angustiado, que ele subiu ali em cima de uma árvore, porque ele era de pequena estatura, vocês conhecem a história, mas Jesus o viu. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus te vê. Não importa como está o seu coração, não importa como está a sua família, não importa o que vem acontecendo ao redor da sua casa, não importa o que vem acontecendo dentro da sua casa, no seu emprego, na sua própria vida, mas eu quero dizer para você nesta noite que você não esqueça que Jesus te vê. Jesus está te vendo. Jesus vê o teu coração. Assim como Jesus viu o coração de Zaqueu e Jesus o encontrou, porque Jesus é Deus. Zaqueu, desce depressa, porque eu quero pousar na tua casa. Foi nesse contexto que ele ensina a parábola das 10 minas, no versículo 11
do capítulo 19, e aí ele vem para Jerusalém a partir do verso 28, depois de todas essas coisas e depois de trazer salvação àquele que estava perdido e que para nós, vamos falar aqui entre nós, humanamente falando, não tinha mais jeito. Falar de Deus para essa pessoa, falar do amor de Deus para esse elemento, para o meu vizinho, esse aqui, essa pessoa aqui que vive bebendo, vive se drogando, essa pessoa que mente, essa pessoa corrupta, nós fazemos um pré-julgamento, quando assim agimos, nos julgando melhores do que aquela pessoa. Mas eu quero lembrar você que pecado é pecado diante de Deus. Pecado é aquilo que nos separa de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, tanto Zaqueu como o pastor Isidro, como qualquer um de nós. Mas pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E Jesus está entrando em Jerusalém. Estou dando esse pano de fundo para que vocês entendam em que contexto Jesus está entrando. Mas eu quero convidar você a abrir lá em Zacarias, capítulo 9. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Profeta Zacarias. Olha o que diz a Bíblia a respeito. Olha o título que está aqui na NVI, na versão que eu tenho. A vinda do rei de Sião. Olha o versículo 9. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. E olha o que acontece no verso 28. Jesus está realmente tendo o cumprimento de Zacarias 9:9. Vocês sabiam? Então, se você não sabe, anote do lado da sua Bíblia que este é o cumprimento da profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Ok? Quando você vê que Jesus montou num jumentinho, não é? No chamado Domingo de Ramos, não é? Então, é o cumprimento de uma profecia. Então, essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi para cumprir esta profecia que está em Zacarias 9:9. E toda profecia, ela nos traz um sinal. E este sinal era para o povo. O povo estava acostumado a ouvir a lei. O povo estava acostumado a lembrar de muitas coisas que a lei dizia. E eu tenho para mim que grande parte deles ali entenderam o que estava acontecendo, mas aquilo foi um sinal para o povo de que seu rei estava entrando, humilde, montado num jumentinho e de maneira triunfal, como um verdadeiro rei. E todo rei, ele deve ser digno de honra e de louvor. É o que estamos fazendo aqui hoje. Quando estamos iniciando um culto com louvor, nós estamos honrando e louvando ao Rei Jesus. Então, esse texto também nos faz lembrar de como foi a entrada de Jesus na minha vida, na sua vida. Jesus não arromba portas. Jesus humildemente bate na porta. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu quero entrar e fazer morada no seu coração. E eu quero cear com você e você comigo. Você sabe o que é cear? Cear é você participar de uma refeição. Quando você está comendo junto com alguém, e geralmente hoje no domingo, as famílias se reúnem, graças a Deus ainda as famílias conseguem se reunir ainda, boa parte delas, mas a gente às vezes não está com a família toda, mas está com um amigo, e a gente está fazendo uma refeição em comum, você está trocando uma comunhão ali naquele momento da refeição, ok? É disso. Quando Jesus fala, eu vou cear com você e você comigo, Jesus está dizendo, olha,
eu quero reinar sobre você. Eu quero ocupar todos os lugares do seu coração. Eu quero ocupar todos os lugares da sua casa espiritual. Eu quero ser o seu Salvador. Eu quero ser o seu Senhor. Eu quero cear, eu quero participar da sua vida de uma forma parcial? Não, de uma forma integral. Esse é o objetivo de Jesus. Eu me lembro quando Jesus entrou dentro do meu coração. Você se lembra quando Jesus entrou no seu coração? Eu me lembro. Eu não tenho como esquecer. É algo muito gostoso. A gente sente realmente que a gente é um pecador e precisa de um Salvador. Eu me lembro até o hino que foi cantado. Mas não é necessário que você se lembre como eu me lembro. O fato é que com cada um de nós é uma experiência diferente. Há pessoas que sentem uma alegria, que elas têm vontade de gritar, de alegria, de emoção. Há outros que ficam aquietados, só em oração e só choram. Mas a verdade é que quando o Rei, ele entra dentro de nós e nós abrimos a porta do nosso coração, é algo maravilhoso, é algo maravilhoso. E neste texto, eu quero comparar aqui com você 3 tipos de pessoas, 3 tipos de reações ao receber Jesus. Eu quero aqui pensar com você sobre os donos do burrinho, do jumento, do jumentinho. Aquelas pessoas que lançaram suas vestes e balançavam as palmas, né? Hoje você viu muita gente com palmas na mão, né? Chegaram a ver isso? Aqueles ramos na mão, não é? As pessoas ali, eu vi muitos ali perto da minha casa, tinha bastante gente, e anda e sai. Hoje mesmo, na hora que eu fui pegar o pãozinho, já tinha gente que estava com o ramo na mão, comprando o pão. É uma tradição linda. Eu gosto muito da Páscoa. Para mim, é a maior festa da cristandade. Para mim. Então, eu amo a Páscoa. Mas eu quero pensar nessas pessoas que lançaram suas vestes e quero também pensar nos fariseus que estavam ali presentes. Mantenha o seu texto aberto. Eu peço que você agora use aquilo que Deus te deu, que é uma coisa tão gostosa, a nossa imaginação. Você consegue entrar dentro do texto? É gostoso quando você está lendo um texto e você mergulha nele. É como se você estivesse ali. Eu gosto disso, eu me sinto ali, não é? Então, eu queria que você percebesse a cena. Gostaria que você pensasse nesse momento nos objetos usados ali, as pessoas que nós estamos citando e que o texto cita, o comportamento das pessoas. Olha o versículo 30. Vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Quem já viu um jumento aqui, um jumentinho ou um jumento? Quem conhece o animal jumento, sabe que o animal jumento é um animal resistente. Vocês sabem que o jumento, ele é conhecido pela sua força, pela sua resistência, e vocês sabem que o jumento não é fácil de amansar. Não é fácil de você dominar um jumento. E Jesus dá uma ordem para 2 dos seus discípulos. Desamarrem-no e tragam-no aqui. E se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe, o Senhor precisa dele. E aí eles foram, no versículo 32, encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Eu quero dizer para você nesta noite, você que está me ouvindo, seja obediente à palavra de Jesus. Quando Jesus, ele te manda fazer algo, quando Jesus manda você observar algo, esse algo é para ser observado. Porque toda vez que ele te dá algo para fazer, quando ele te incumbe de alguma missão, ele se responsabiliza por essa missão. Jesus é assim. Eu cito mais uma vez aquela minha grande amiga missionária que eu vou me encontrar com ela na glória.
quando Deus aponta, Deus paga a conta, certo? E é uma verdade. Então veja o que acontece no 33. Eles estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Você não perguntaria? Eu perguntaria. Eu tenho um jumentinho, daqui a pouco eu vejo 2 elementos, eu sei que são discípulos, eu percebo pelo seu jeito ali. Bom, o que vocês estão fazendo com o meu animal? Quem que autorizou vocês a fazerem isso? Então a gente imagina a cena, mas eles responderam: o Senhor precisa dele. Ou seja, Adonai, o dono. Eles colocaram essa palavra, o Senhor, Adonai precisa dele. O dono precisa dele. Eles entenderam essa mensagem. Mas Jesus pediu então o jumentinho. E esse jumentinho nunca tinha sido montado. Esse jumentinho seria uso exclusivo de um rei. E é claro que Jesus depois o devolveu. Jesus mandou devolver esse jumentinho, com certeza. Mas montar um jumento não é fácil. Mas Jesus, o Criador, o dominou facilmente. Porque quando ele se aproximou, quando Adonai se aproximou desse jumentinho, esse jumentinho sabia exatamente quem ele era. Percebem? Mesmo com força, com resistência, aquele jumentinho entendeu quem era Jesus e ele não ofereceu resistência, ele não ofereceu uma briga para ser dominado, para ser amansado, mas ele entendeu quem era Jesus. Por que, pastor, você está colocando essa questão do jumentinho, pastor? Porque muitas vezes nós somos como jumentos. Muitas vezes nós somos resistentes. Muitas vezes nós somos muito fortes, mas nós não nos aceitamos dominar. Há muitas pessoas que são indomáveis, há pessoas que são duras, há pessoas que são bravas. Há um ensino aqui neste versículo, nessa questão do relacionamento do jumentinho, e eu queria que você pensasse comigo nisso, porque isso é algo para ser aprendido. E notem que os proprietários do jumentinho não aceitaram de imediato o que os discípulos estavam fazendo. Depois que eles entenderam, eles permitiram. Mas o jumento aqui, o animal jumento, são como pessoas, eu quero comparar com pessoas que são resistentes. Querido, como é difícil a gente ser como um jumento. Como é difícil a gente, às vezes, ter uma característica. Somos fortes, não nos aceitamos dominar, nos sentimos autossuficientes, mas eu quero dizer uma coisa. Se você conhece alguém que tem essa característica, você sabe que essas pessoas, elas batem muito a cabeça e elas apanham muito da vida para depois se entregar a Jesus. Eu quero dizer para você que se você é uma pessoa resistente, se você é uma pessoa indomável, se você é uma pessoa muito dura, e geralmente somos duros conosco mesmo, não só com as pessoas ao nosso redor. Quantas pessoas estão entrando em crises de depressão, de desespero, de quererem tirar a própria vida, porque são pessoas que, por vezes, sem perceberem, elas estão agindo como um animal jumento. Estão resistentes, sabem que devem se entregar a Jesus, mas elas não querem se entregar a Jesus. Elas não querem aceitar o jugo de Jesus. E Jesus nos ensina que nós temos que recebê-lo, nós temos que aceitar o jugo suave que Ele nos oferece. Se você está nessa condição, eu peço a você que pare de resistir. Eu peço a você que pare de brigar com Deus. Pare de brigar com você mesmo. Entenda que Deus te ama
e que Deus quer colocar sobre você, entendem essa comparação com o jumento, que é indomável? Deixe Ele colocar o jugo em você. Você vai ser muito feliz. Entregue a sua vida para Jesus. Aqueles proprietários do jumentinho são como pessoas que questionam a vontade de Deus. Há muita gente questionando a vontade de Deus. Jesus, na sua onisciência, ele já sabia que seria questionado. Por isso ele dá as instruções para os discípulos. Deus sempre tem a resposta para as pessoas. Deus sempre tem respostas para a gente. E por que eles estavam ali perguntando? Pessoas que questionam, e geralmente quem questiona é porque tem medo de perder. Eles viram os 2 discípulos desamarrando. Está levando o meu jumentinho, eu vou perder o meu jumentinho, esse jumentinho eu posso ganhar dinheiro com ele, eu posso fazer muitas entregas com ele, não é verdade? Naquela época, muita coisa se podia fazer com o animal. O Nordeste, até pouco tempo, agora sim que os jumentos aí estão sendo aposentados, não é? Mas quantas décadas que o jumento foi um veículo para se ganhar dinheiro, para se transportar, para comércio, para tudo. Pela resistência dele, não é verdade? Mas as pessoas temem perder. Muitas vezes nós tentamos resistir a Deus, questionamos a vontade de Deus, porque nós achamos que nós vamos perder as nossas vidas. A gente acha que vai perder a nossa vida quando entregamos a nossa vida a Jesus. Há muitas pessoas jovens que por vezes eu falo, olha, entregue a sua vida a Jesus. Sim, pastor, eu entendi tudo isso, mas é muito cedo ainda. Se eu entregar a minha vida a Jesus, eu vou ter que gastar a minha vida todinha na igreja. Eu não posso fazer isso, eu tenho a minha vida, eu tenho que viver a vida. Na verdade, a pergunta é, o que é viver a vida? Eu conheço jovens que começaram a ser como jumentos resistentes, começaram a questionar e começaram a ter essa sensação de que vão perder e não se entregaram para o Senhor Jesus. E há uma coisa que deve ser aqui pensada: não faça isso. Entregue a sua vida para Jesus. Gaste a sua vida de uma forma como a Bíblia ensina. Quando você entrega a sua vida para Jesus, mesmo você que é jovem, adolescente, criança, eu entreguei minha vida a Jesus, eu tinha 9 anos de idade. Não tem como você deixar de ter vida, porque Jesus, quando Ele entra dentro de você, Ele te oferece vida e vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, quando você recebe Jesus, não significa que você está perdendo todos os seus sonhos. Muito pelo contrário, a sua vida será muito mais abençoada. E olha o que diz o Salmo 32:9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. O que este versículo está a nos ensinar? Ensina que nós precisamos ser mais aceitáveis à vontade de Deus. Não resistamos à vontade de Deus, porque quando você resiste à vontade de Deus, você está jogando a sua vida fora, você está perdendo o seu tempo. Eu conheço jovens que fizeram isso e envelheceram, se tornaram pais e mães e estão frustrados, porque quiseram aproveitar a vida e, na verdade, perderam a sua vida. E quando percebem que perderam a sua vida, continuam resistentes e não se submetem a Jesus. Então é tempo de submeter-se a Jesus. Jesus veio para nos dar vida. Então não resista à vontade de Deus, porque quanto mais você resistir à vontade de Deus para a sua vida,
E se você está ouvindo a voz do Espírito falar com você, porque Ele fala com você, não acredite que você vai perder tempo, porque você vai ganhar tempo. O seu tempo será um tempo de muito maior qualidade. Então controle as suas emoções, controle a sua raiva, controle o seu orgulho, controle a sua autossuficiência. Deixe de lado os questionamentos, deixe de lado o medo de perder a sua vida dentro da igreja. Muitas vezes na igreja nós não conseguimos fazer nada. Há muitas pessoas que se escondem dentro da igreja. Aparecem na igreja uma vez ou outra, mas se escondem com medo. Mas, de novo, não é? Nesse tempo atrás, estávamos conversando sobre a necessidade, não é, de ensaio para os jovens, não é? Eles mesmos questionando entre eles a necessidade de maior tempo para ensaio, para preparo, porque não é simplesmente cantar, é um preparo, é uma entrega da vida, é uma entrega espiritual, adoração, isso envolve tempo. Estava comentando com a minha esposa e comentei com algumas pessoas, o Lollapalooza, que está acontecendo aí, não sei se aconteceu, está acontecendo ainda, o pessoal ensaia sabe quanto tempo? Pelo menos 3 meses. 3 meses. 3 meses. Para poder depois fazer algumas coisas ali, não é? Mas está ali. Se dedicam. Então nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar que quando nós estamos investindo a nossa igreja no serviço para o reino de Deus, estamos investindo no serviço à igreja onde estamos servindo a Deus, nós não estamos perdendo tempo, nós estamos investindo no tempo. Eu sempre digo que quando a gente fala, mas você gastou com isso, fala, não, eu investi. Você faz uma viagem não é gasto, é investimento. Agora eu vou na farmácia comprar remédio para uma doença, eu estou tendo gasto. Isso não é investimento, não é verdade? Muitas vezes nós vamos para a farmácia para comprar remédio porque a gente deixa de se cuidar. Compreendem? Mais ou menos isso. Isso não vai acontecer comigo. Vai acontecer não, pode acontecer com meu vizinho, mas comigo não. Nós temos aqui uma médica que sabe que isso é uma verdade, não é verdade? Daqui a pouco a pessoa fala, eu poderia ter evitado se eu tivesse feito isso. É a mesma coisa na vida espiritual. Então, o Senhor Jesus quer assumir o controle da sua vida, tá bom? Essa é a primeira parte. Olha aqui no versículo 36. Enquanto ele prosseguiu, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Imagine que o manto era uma vestimenta, um acabamento da sua vestimenta. Não é? Uma túnica, uma coisa bonita. Então você cortou aqui com a minha camisa, eu colocaria algo sobre a minha camisa, então eu pego essa parte principal e eu estendo. Eu estendo no chão. Vocês sabiam que isso tem um significado? Quando tem ali os ramos abanando, e também a entrega desses mantos, dessas túnicas, há um significado muito importante que eu quero pensar com você aqui. As pessoas que balançavam ali os ramos e também as vestes, eles estavam fazendo o que com isso? Prestando uma homenagem ao rei. Isso é uma atitude de adoração, não apenas com palavras, mas é uma atitude de adoração com gesto. Essas pessoas que ali fizeram isso, que está aqui no texto, do 36 ao 38, elas tinham uma atitude de adoração e elas estavam totalmente abertas para a ação de Deus sobre as suas vidas. Elas receberam ao Senhor de coração aberto, não apenas de boca, mas de coração. Também há algumas coisas para a gente aprender aqui, do verso 36 ao 38. Os ramos, para que a pessoa pudesse ter um ramo na mão, ela tem que ter o quê? Atitude. Você não vai ter o ramo não vai chegar na tua mão, vai? Vamos colocar aqui, não é? Isso aqui você vai ter que agir.
você vai ter que cortar folhas, você vai ter que trabalhar. Então eles foram lá e tiveram uma atitude de cortar. Eles estavam empolgados. Como diz a minha neta, estou animada, não é? As pessoas estavam animadas. Quando ela está animada, ela vê, Dido, estou animada, não é? Então as pessoas estavam animadas. As pessoas cortaram sem se cansar, foram cortando os ramos, cada um foi pegando um ramo e começavam a acenar para o rei. Para que você possa receber Jesus no seu coração, você tem que ter uma atitude. Você tem que tomar uma atitude. Você tem que desejar, você tem que escolher. Compreendem? Ninguém vai ficar ali acenando se não fosse lá para cortar, para fazer. Vou ficar parado aqui esperando. Assim também são as nossas orações, viu, queridos? Muitas vezes nós estamos colocando as coisas diante de Deus, regando em oração e ficamos ali parados. Deus vai me dar um sinal e você fica ali parado. Você não faz absolutamente nada. Fica uma dica desse pastor para você. E uma dica que está na palavra, eu gosto muito de ação, reação, eu gosto de atitude. E Deus gosta de atitude e Deus honra a nossa fé. Deus honra as atitudes quando tomamos ela com fé centrada nele, conectados com ele. Então você tem algo para Deus, coloca, Senhor, eu estou pensando nisso. Senhor, vai caminhando. Quando Moisés chegou e falou assim, Senhor, olha o faraó, olha o exército. Ei, diga ao povo que marche. Você está pensando que o mar estava aberto? O mar não estava aberto, não. Diga ao povo que marche. Mas, Senhor, vai marchando. Faça a sua parte e você vai ver um milagre. As orações são respondidas. As vestes estão ligadas aqui à conversão. Quando eles tiraram seus mantos, aquela parte principal, eles mostravam para o rei que eles mudaram de vida. Quando você pega a sua parte principal, a sua túnica, que é algo importante na sua vestimenta, e você coloca no chão, você está dizendo para o rei que ele é digno de pisar sobre as suas roupas. Ele é digno de pisar sobre as suas roupas, mostrando a superioridade dele sobre a sua vida. Isso chama-se conversão. Você está entregando totalmente a sua vida para ele. Esse manto tem um significado da coisa mais importante, a minha vida. O que eu tenho de mais importante, eu estou pondo para que ele pise, para que ele caminhe sobre, para que ele realmente possa reinar sobre a minha vida. Submissão, conversão, mudança de atitude. E nós estamos vendo no versículo 38 também, hosanas, louvor, ao cantar hinos e dizer hosana, eles estavam cumprindo o real motivo da existência. E qual é o principal motivo da nossa existência, meus irmãos? Você que me ouve, sabe qual é o principal motivo de nós seres humanos existirmos? É para louvarmos ao Senhor. Nós somos a coroa da criação. Isso está no Salmo 150, verso 6. Então abra o seu coração, receba Jesus com alegria, tome atitudes que mostrem que você pertence a Jesus, assuma publicamente que você é um cristão, é uma cristã, mude a sua vida interiormente, despindo-se de qualquer veste de religiosidade e viva para louvar o Senhor. O Senhor Jesus quer ser bem recebido na sua vida hoje. E no versículo 39 e 40, caminhamos para o final, estamos vendo as pedras. Estavam lá os fariseus, dureza de coração. Os fariseus estavam ali murmurando e reclamavam de tudo, incomodados. Eu creio que a maioria das pessoas que ali estavam não perceberam foi nada, porque eles estavam muito emocionados. O pessoal estava animado, não é? O pessoal estava feliz. Mas Jesus ouviu os fariseus.
e respondeu que se eles não clamassem, as pedras clamariam. Se os discípulos, aquelas pessoas não clamassem, as pedras. E quem são as pedras? As pedras são os fariseus. Os corações dos fariseus duros. Até o jumentinho, que era resistente, havia aceitado ser montado pelo rei. Mas os fariseus não entenderam, foi nada. Geralmente os religiosos não entendem quase nada no mundo espiritual. E muitas pessoas estão assim, endurecidas pelos problemas da vida. Muitas pessoas estão cegas espiritualmente. Você pode perguntar, mas pastor, quando é que as pedras clamam então, conforme está aqui no versículo 40? Eu vou dar aqui 3 características aqui. Primeira, quando nós não ouvimos Jesus. Jesus está sempre falando conosco e nós precisamos ser sensíveis para ouvir a sua voz. Então, se há momentos de surdez espiritual, surgem pedras de tropeço para nos chamar a atenção, para tirar a gente do foco. Segundo ponto, quando nós não vemos a Jesus. Eu queria que você soubesse que Jesus está agindo e operando maravilhas na sua vida, o tempo todo, e muitas vezes nós não percebemos. E essas pedras surgem para nos imobilizar. Mas quando as pedras nos deixam imóveis, nos deixam dependentes do Senhor, o Senhor nos atrai, mesmo através das pedras. O Senhor nos ama. Quando nós não falamos de Jesus, Jesus merece ouvir o nosso louvor e a nossa oração. Hoje de manhã foi falado pelo professor, dentro de um contexto que nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. E às vezes, porque a gente não fala de Jesus, surgem pedras na nossa vida para nos incomodar, sabia? Para a gente buscar ao Senhor e reconhecer o Senhor como Rei. Não seja duro de coração como os fariseus. Receba Jesus como Senhor da sua vida. Jesus merece ouvir da sua boca que você o recebe. Louve ao Senhor Jesus. Jesus quer entrar na sua vida. Só Ele pode dar vida eterna para você. Este é o significado da Páscoa. Esse domingo de Ramos é o início de uma caminhada em que ele chega para Jerusalém. Ele entra triunfalmente em Jerusalém. E há um significado aqui, porque ele quer entrar na sua vida. Ele quer entrar triunfalmente na sua vida como rei. Eu quero perguntar para você, como é que você tem recebido ao Senhor Jesus? Você está sendo como um jumento? Resistente? Você está sendo como os donos do jumento que estavam ali também inquirindo, com dúvidas, estavam também resistentes? Ou você está como a multidão que, com aqueles ramos, tiveram atitudes, com a entrega das suas vestes, demonstraram sua conversão, e com os louvores, eles declararam que Jesus, eles estavam recebendo Jesus como Rei? Ou você está como os fariseus, que se mantiveram duros como pedras, sem sentir nada? Isso é um negócio muito sério, queridos. Esta semana é uma semana de muita reflexão para todos nós. Pense no amor imensurável de Deus por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio, Jesus, Deus encarnado, na pessoa de Jesus, viveu entre nós, nos deixou ensinos maravilhosos, e entrando em Jerusalém, ele foi fazendo o caminho para o Gólgota, o caminho para poder morrer na cruz por nossos pecados, e para
pagar todas as nossas dívidas. Parou para pensar nisso? Não foram os pregos que seguraram suas mãos e os seus pés, mas foi o amor, um amor imensurável, sem medida, por mim e por você. Então, receba Jesus na sua vida. Deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe Ele ser o seu Salvador e o seu Senhor. Amém? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Estamos à mesa. E aqui é um significado daquilo que Jesus começou a fazer quando Ele entrou, um jumentinho, e durante a semana chamada Santa, Ele chega na quinta-feira e Ele institui a ceia. Ele institui a nova aliança. Ele institui, Ele afirma que Ele vai morrer, mas Ele afirma também que vai ressuscitar. E Ele ressuscitou. Ele disse: façam isso em memória de mim, para que todos aqueles que estão vendo lembrem do que eu fiz. E tudo começou quando Ele veio, é bem verdade, mas eu estou dizendo, essa trajetória final, tudo começou num domingo como esse, um domingo de Ramos, chamado Domingo de Ramos. Amém? Quero convidar o pastor Guilherme, que tomará